Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fico feliz em ter você aqui hoje. Se você está aqui vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, certamente por algum motivo o link desse vídeo chegou até você e possivelmente você está passando por algum desafio. E esse vídeo eu gravei justamente para trazer alguns insights, trazer um conteúdo valioso que tenho a certeza absoluta que vai estar fazendo a diferença na sua vida, na sua transformação pessoal. Mas antes de você começar a assistir o conteúdo mais importante desse vídeo, eu peço a você que você se inscreva no nosso canal. Clica no sininho que está aqui abaixo, se inscreve no canal. A gente está começando a recém o nosso canal, mas eu tenho certeza que a sua inscrição vai fazer uma diferença muito grande. Aproveite também e dá um like, dá um joinha aí, que vai estar fazendo a diferença e fazer com que o YouTube entregue nossos conteúdos para mais pessoas. Então, olha só, o que eu vou estar trazendo para você aqui? São situações importantíssimas para que você tenha resultado independente da área da sua vida. Eu sou Silvio Silveira, sou trainer, terapeuta, reprogramador mental, hipnoterapeuta e coach. Tenho várias especializações na área da PNL, da hipnose, do desenvolvimento humano. Hoje eu atendo online em todo o Brasil e fora do Brasil também, e na minha cidade de forma presencial. E eu quero trazer para você algumas situações que são importantes e são esclarecedoras para que você tenha resultados num processo terapêutico. E o primeiro passo a dar, eu vou estar trazendo para vocês os 3 pilares para que você tenha resultados de verdade no seu processo. E o primeiro pilar é a conexão com o seu terapeuta. Quando eu falo a conexão com o seu terapeuta, essa conexão não tem que ser comigo. É com a pessoa, com o profissional que você escolher para fazer os atendimentos com você. E o primeiro pilar é essa conexão. Olha só, um exemplo que eu vou estar dando para você. De nada adianta eu ter várias formações, eu atender pessoas do Brasil e do mundo inteiro, se você não criar uma conexão comigo. Por que eu falo isso para você? Porque essa conexão vai ter a confiança que você precisa para ter o resultado que você tanto busca. De nada vai adiantar fazer terapia se não criar conexão. Esse é um ponto-chave e é por isso que muitas pessoas não conseguem o resultado. Porque não tem essa conexão. Imagina você começar um atendimento, você olhar para o seu terapeuta, a pessoa que você escolheu, e você ficar pensando assim, nossa, eu não confio nessa pessoa, nossa, eu não gosto do papo dessa pessoa, da maneira dessa pessoa trabalhar. Você não vai ter resultado, porque você não teve a conexão com a pessoa. Essa conexão, isso é fundamental no seu processo. De nada adianta eu atender pessoas do Brasil e do mundo inteiro e você aí olhar para o Silvio e dizer assim, nossa, eu não gostei desse cara, esse cara não me engana, esse cara está só enrolando. Não vai funcionar. Eu costumo dizer para todos os meus clientes, nas sessões que a gente faz, pode ser que ele chegue até a mim, né? Por indicação, pode ser que ele chegue até a mim por um vídeo na internet, onde eu estou fazendo atendimento, estou mostrando o meu trabalho, né? Por indicação de outras pessoas, mas de nada vai adiantar se ela não criar essa conexão. Pode ser que ela vá na esquina da casa dela e na esquina da casa dela tem alguém que esteja começando como terapeuta. Se ela olhar para aquela pessoa ali
para aquele profissional que a recém está começando. Mas se ela disser assim, nossa, eu confio nessa pessoa, eu acredito que essa pessoa vai me ajudar. Essa pessoa de verdade vai ajudar ela, mesmo essa pessoa estando apenas começando a trabalhar. Por quê? Porque ela criou uma conexão e essa conexão vai fazer a diferença em todo o processo terapêutico. Então, independente de ser comigo ou com qualquer outro profissional que você escolher, crie essa conexão. Se não criar, não gaste dinheiro à toa. Eu costumo brincar com o pessoal que dinheiro não dá em árvore, né? A gente trabalha muito para conseguir ganhar o dinheiro. Então a gente precisa realmente aplicar no que a gente acredita que vai resolver o nosso problema. Certo? Então, a conexão com o seu terapeuta é o primeiro passo, é o primeiro pilar dos 3 pilares para você ter resultado. O segundo pilar é você querer a mudança. Só que o querer tem que vir de dentro de você, tem que vir daqui. Não pode ser superficial. Muitas pessoas chegam até a mim e falam, Silvio, eu quero mudar, Silvio, eu não aguento mais estar assim, eu não aguento mais viver assim. Só que é superficial. E quando é superficial, não funciona. Por que que não funciona? Porque as pessoas desistem. Porque olha só, sair de onde você está hoje, com os desafios que você está tendo. Eu não sei se o seu desafio é ansiedade, eu não sei se o seu desafio é depressão, eu não sei se é medos, fobias, insegurança, crenças, procrastinação. Eu não sei se é compulsão alimentar, eu não sei o que é o seu desafio. Eu não sei qual é os traumas, quais é os problemas que você está enfrentando, ou que você enfrentou na sua vida e isso desencadeou outros problemas. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu só sei que você sair de onde você está hoje, com os desafios, com os problemas que você pode estar tendo, e chegar onde você quer chegar. Sair do ponto A e chegar no ponto B. Isso tem um caminho a percorrer. É um processo. E nesse processo não existe mágica. Ele precisa ser feito de forma certa, de forma muito decidida. E o que acontece? Sair do ponto A e chegar no ponto B. Que é o quê? O ponto B é o quê? É o topo. É você chegar onde você quer chegar. Mas é você chegar lá e permanecer. Não é você fazer terapia, você se sente muito bem, você acha que está bem, você para e volta tudo de novo. Eu digo para você, se for assim, nem faça, nem comece. Porque você vai estar jogando dinheiro e tempo fora. E muitas vezes o profissional vai passar por um mau profissional. Mas na verdade foi você que desistiu. Sair do ponto A e chegar no ponto B, chegar no topo da montanha e permanecer, você precisa passar por esse processo. Só que nesse processo você vai encontrar pedras, degraus, buracos, em alguns momentos vai dar vontade de desistir. Exato. Por que vai dar vontade de desistir? Porque você concorda comigo que mudar qualquer área da nossa vida. Pode ser no relacionamento, pode ser para começar a fazer um exercício físico, pode ser para começar a mudar essa ansiedade que toma conta de você. Você concorda que mudar gera desconforto? Em qualquer área da nossa vida. Você concorda comigo? E olha só, mudar gera desconforto. E você concorda também que esse desconforto ele gera uma certa dor? Gera, né? E é essa certa dor que faz as pessoas desistir. É bom sentir dor ou não? É lógico que não é bom sentir dor. Mas a mudança às vezes faz com que a gente sinta essa dor do desconforto. E aí o que acontece? As pessoas desistem. Porque desistir é mais fácil. Desistir dói menos.
E persistir, continuar, não é para todo mundo. É para quem realmente quer a mudança e que a mudança venha de dentro. Para quem é superficial, vai desistir. E é por isso que muitas e muitas pessoas começam um processo terapêutico, independente da área que for, do profissional que for, da terapia que for, elas começam e desistem. Por quê? Porque a mudança gera desconforto, e o desconforto gera dor, e elas não estão prontas para isso. E muitas vezes elas reclamam que o problema foi o profissional, sendo que foi elas que desistiram. E o terceiro pilar é você se permitir a essa mudança. De nada vai adiantar você criar uma conexão com o terapeuta, você querer e essa mudança vir de dentro de você, se você não se permitir. Se você não fizer o que o seu terapeuta pede para você fazer, se você não se dedicar a fazer exercícios, às vezes é coisas tão simples, coisas que você vai levar segundos para fazer, mas você não está disposto a fazer. Você não quer fazer, você acha que é bobagem, que é frescura. E é por isso que começa lá na conexão com o terapeuta. Se você acreditar, se você confiar, se você quiser a mudança vindo de dentro de você, você vai se permitir. Porque você está decidido, você está decidida a mudar. Você não quer mais continuar da maneira que você está. E é possível mudar sim. Só que 80% depende de você. Isso mesmo. 80% depende de você. E eu vou dizer para você, se você não está disposto a dar esses 80%, nem continua mais olhando o meu vídeo. Desiste. Desiste logo, desiste agora. Não perca seu tempo me assistindo. Aí você vai me dizer assim, poxa, Silvio, foi indicação de alguém? Porque hoje a maior parte dos meus clientes, eles vêm de indicação. Por isso que eu falo isso. Por isso que eu sempre falo em indicação. Pessoas que já passaram por processos comigo e viram como funciona e tiveram os resultados, me indicam para tantas outras pessoas hoje. E é por isso que meus horários são cada vez mais difíceis. 80% depende de você. Poxa, mas o fulano me indicou e você está dizendo que depende de mim? Sim. 80% depende de você. 20% depende de mim. Eu tenho as ferramentas e sei o caminho para levar você aonde você quer chegar. Só que se você não quiser, se você não fizer o que precisa ser feito, não existe mágica. Não existe um estalar de dedos. Não existe isso. Existe trabalho, existe um processo a ser feito. E esse processo ele funciona diferente para cada pessoa. Não existe receita pronta. Cada pessoa que chega até aqui para começar um tratamento comigo, ela passa por uma avaliação. Ela passa por isso que você está passando aqui, mais a avaliação. Certo? E é justamente por o meu horário estar cada vez mais desafiador que eu estou criando esse vídeo para você passar por aqui primeiro. E você só vai chegar até a mim se você realmente quiser a mudança. 80% depende de você. 20% depende de mim. Eu sei o caminho e tenho as ferramentas para levar você aonde você quer chegar. Mas você precisa estar engajada. Desde a conexão com o terapeuta, que é o primeiro pilar, o rapport. O segundo pilar, que é querer essa mudança, e precisa o querer vir de dentro. Você está cansado ou está cansada de fazer, de tentar, de sofrer e não aguenta mais. E você realmente está decidido ou decidida a mudar. E o terceiro pilar é você se permitir
a essa mudança. Sendo assim, se esses 3 pilares estão congruentes com o seu desejo, é mais de 50% de que você vai ter os resultados que você busca no seu processo terapêutico. Eu quero explicar para você agora, eu não sei qual é o seu desafio, por que você está aqui, mas eu quero explicar para você um pouquinho como funciona a nossa mente. A nossa mente é dividida em várias partes, consciente, inconsciente, subconsciente. O inconsciente e o subconsciente trabalham juntos. Mas eu quero dividir em 3 partes, porque é a forma mais fácil para que você consiga entender aí do outro lado, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em consciente, inconsciente e subconsciente. Então, o nosso consciente é onde a gente guarda a nossa memória de curto prazo. Pode ser que as primeiras palavras minhas que você ouviu aqui, talvez você nem lembre mais. Talvez nem eu lembre mais as primeiras palavras que eu falei aqui. E tá tudo bem se você também não lembrar. É normal a gente esquecer das coisas. E aquelas coisas que fazem menos sentido, a gente acaba esquecendo primeiro. E aquelas coisas que fazem mais sentido, que são mais importantes, a gente acaba lembrando por muito mais tempo. A nossa mente consciente é aquela mente que julga, dá nomes, dá rótulos. E a gente vive julgando o tempo todo, mesmo não querendo julgar, a gente vive julgando. Por exemplo, você vê uma pessoa pela primeira vez, de repente você está me vendo aí pela primeira vez. E aí você pode estar pensando assim, nossa, eu não gostei desse cara, quem é esse cara? Será que esse cara é bom? Será que ele realmente pode me ajudar? Né? A gente julga o tempo todo. É a nossa mente, o nosso consciente, ele está o tempo todo julgando. A gente julga as outras pessoas. A gente olha para uma pessoa, será que essa pessoa... Não sei, não gostei dessa pessoa. Acontece. Não gostei disso, não gostei daquilo. Um bolo que você vai comer pela primeira vez, você olha para o bolo. Nossa, esse bolo deve estar ruim, não gostei. Aí você prova, nossa, é maravilhoso. A pessoa que você viu pela primeira vez, que você julgou, muitas vezes é uma pessoa fantástica. E você vai descobrir isso depois, com o tempo, de repente. Se você conviver com essa pessoa. Assim como muitas vezes você vê uma pessoa pela primeira vez e você olha para aquela pessoa e é tudo de bom. Nossa, essa pessoa é fantástica, ela é maravilhosa. E ao passar do tempo você vai ver que não era aquilo que você imaginou. O nosso consciente é aquela mente que, além de julgar, ela dá nomes, dá rótulos. E quantas vezes você mesmo se rotulou que você não consegue, que você não é capaz? Quantas vezes você já falou para você que você não é capaz de fazer certas coisas? Nossa, eu não consigo fazer isso. Eu nunca vou conseguir me livrar da depressão. Eu nunca vou conseguir me livrar da ansiedade. Eu nunca vou conseguir ter uma vida financeira melhor. Eu nunca vou conseguir ser feliz nos relacionamentos. Ninguém gosta de mim. Quantas vezes nós nos rotulamos? Quantas vezes nós nos rotulamos que nós somos incapazes? Ou que nós somos burros? Por nós tentarmos fazer uma determinada coisa e não ter conseguido. Poxa, mas eu sou burro, eu não consigo fazer isso. E o pior não é isso, às vezes a gente fala pra gente, às vezes a gente fala para outras pessoas. E até para os nossos próprios filhos.
Olha só, tudo, absolutamente tudo que a gente pensa e que a gente comunica, a nossa mente nos direciona exatamente para aquilo. Então, tomar cuidado com o que você está comunicando, com o que você está vibrando, com o que você fala, com o que você quer para a sua vida, é muito importante. Um exemplo, uma pessoa ansiosa, e ela fica o tempo todo, nossa, eu nunca vou conseguir me livrar da ansiedade. Uma pessoa que tem dependência emocional, eu nunca vou conseguir sair disso. O que você está fazendo? Você está reforçando que você não é capaz de mudar isso. E a sua mente vai fazer o quê? Ela vai dar exatamente o que você está comunicando com ela, para ela. Sabe quando a gente para e pensa assim, nossa, por que isso acontece comigo? Por que só comigo? Por que isso é só comigo que está acontecendo? Isso é a nossa mente nos direcionando exatamente o que a gente está comunicando com ela. Aí você vai me dizer assim, Silvio, eu tanto quero ficar rico, mas eu nunca consigo. Se você não tiver ação, você não vai ficar rico. Se você não tiver ação, você não vai mudar de vida. Tudo precisa ter uma ação. Se não tiver ação, não vai gerar resultados. Existem duas maneiras de ficar rico. Trabalhar muito, receber uma herança de repente, mais uma, ou ganhar na Mega Sena. Mas se você nem joga na Mega Sena, que possibilidades você vai ter de ficar rico? Se você não tem uma herança para receber, que possibilidades você vai ter de ficar rico? E eu falo além, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. Se eu andar com pessoas que só querem baladas, só querem festas, automaticamente eu vou estar sendo direcionado para aquilo. Se eu andar com pessoas que só pensam em relacionamentos, daqui a pouco eu estou sendo direcionado para aquilo, mesmo que eu não queira aquilo. Não é uma regra, tá? Mas são possibilidades. Se eu andar com pessoas que estudam, empreendedores, pessoas que querem se desenvolver cada vez mais, automaticamente eu tenho muito mais possibilidades de crescer na vida. De chegar onde eu quero chegar, quem sabe de ser rico. Não basta querer, tem que ter uma ação. Toda ação ela vai gerar um resultado. Talvez você nunca consiga ser rico. Mas se você não começar a fazer algo para mudar a sua vida, você nunca vai conseguir. Tá fazendo sentido para você? Abaixo desse vídeo aí, faça seus comentários depois. Vá lá e comente se o que eu estou trazendo para você está gerando insights importantes para você, para a sua vida. Tome cuidado com o que você comunica, com o que você fala, com o que você pensa. Isso tem um poder que se você não sabe, você não faz ideia, isso tem um poder muito grande. Pode mudar a sua vida. E agora nós vamos falar do inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é o nosso piloto automático, digamos assim. O nosso inconsciente é onde estão os nossos programas. Por exemplo, quando você sorri, você pede para sorrir? Você diz eu quero sorrir? Não, é automático. Quando você chora, você diz que você quer chorar? Também não, é automático. Quando você está dormindo, por exemplo,
Você está dormindo, você está lá, você não lembra de nada que está acontecendo, você está dormindo, você está descansando. E o que acontece? Seu coração continua batendo, né? Seu sangue continua circulando. Você está respirando. E como que isso acontece se você está inconsciente, você está dormindo? Você não sabe de nada que está acontecendo, você está num sono profundo. São seus programas mentais. Nós somos programados. Assim como o celular tem programas. Um notebook, que é onde eu estou gravando esse vídeo para você, tem programas. O computador tem programas. Nós também temos os nossos programas mentais. E ao longo da vida nós vamos criando vários outros programas mentais. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como, para você, ou para vocês, depende, pode estar assistindo em mais pessoas, vai ter várias pessoas assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza. Mas os nossos programas começam lá quando criança, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, como é que funcionam os programas mentais? O nosso inconsciente, ele só quer o nosso bem. Mas o nosso inconsciente, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Só que tudo que se tornar repetitivo na sua vida, o seu inconsciente entende que isso é bom para você. Porque se tornou repetitivo. Ele começa a observar, nossa, isso está acontecendo. Para Maria, para Patrícia, para o José, para o Flávio, para o Fabiano. Está sendo repetitivo. Para você que está aí assistindo. Situações que se tornam repetitivas, a sua mente inconsciente, ela faz o quê? Ela observa e vê que aquilo se tornou repetitivo e cria um novo programa mental. E você passa a ser programado para agir daquela maneira. Como é que funciona isso? É a repetição. Nós temos duas formas de aprender. A primeira forma é a repetição. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica, certo? Depois aquilo se torna automático na sua vida. São seus programas mentais que fazem com que aquilo fique automático. Na escola, a gente não faz a mesma coisa até aprender? Na faculdade, no trabalho, a gente muitas vezes começa a fazer alguma coisa e não sabe, só que começa a aprender. E aquilo depois fica natural para a gente fazer. A gente criou um programa mental. Nós somos programados. Quando você levanta, geralmente a gente levanta, a gente tem uma rotina, né? A gente vai no banheiro, faz as necessidades, escova o dente, lava o rosto. Cada um com as suas rotinas. Isso se torna automático. Isso são nossos programas mentais. No trabalho é a mesma coisa, a gente sai no mesmo horário, chega no trabalho, começa a trabalhar, tudo está programado. No começo não é assim, mas depois a gente aprende, a repetição faz com que aquilo fique natural para a gente. E olha só, imagine na sua vida tantas situações que aconteceram. Pode ser lá quando criança, uma maneira que o pai ou a mãe falou com você, que talvez não tenha sentido o que isso pode ter acontecido. Aquele dia, naquele momento, para aquela criança pode ter marcado. E várias situações na sua vida foram acontecendo, brigas uma briguinha com um coleguinha, um apelido que você recebeu na escola e de repente você ficou chateado porque você gostava de uma menina ou você gostava do menino e estavam chamando você por aquele apelido que você não gostava e você se sentiu envergonhado ou envergonhada. Isso vai acumulando.
Pode ter sido lá uma primeira decepção, num primeiro relacionamento lá na juventude. Várias situações que foram acontecendo na sua vida. Imagine tudo que aconteceu na sua vida desde a barriga da sua mãe. Quanta coisa aconteceu. E tudo isso vai ficando armazenado. E muitas vezes, eu vou citar um exemplo, mas pode ser outros, certo? Olha só, uma pessoa ansiosa, ela não nasceu ansiosa. Ela ficou ansiosa por algum motivo. Situações foram se repetindo na vida dela, gerou um trauma por alguma coisa, ela se sentiu ansiosa em primeiro momento. Repetiu novamente isso, ela se sentiu ansiosa uma segunda vez, uma terceira, uma quarta. E lembra que eu falei para você que o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ele só quer o nosso bem, mas ele não sabe o que é certo e o que é errado. E as coisas que se tornam repetitivas viram uma programação mental? Lembra que eu falei isso para você? E o que acontece? O seu inconsciente ele começou a observar. Você se sentiu ansioso pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, e seu inconsciente olhou, opa! Isso é bom para fulano, isso é bom para fulana. Se tornou repetitivo. O que o inconsciente faz? Ele cria um novo programa mental. Nós temos neurônios no nosso cérebro. É como se esses neurônios se aproximassem. Imagine você pegar dois fios e encostar um no outro, dar um curto-circuito, ou dois cabos de bateria, aproximar um do outro, dar um curto-circuito. Esse curto-circuito é uma sinapse neural. E quando cria uma sinapse neural, cria um novo programa mental. E a partir dali, você tem um novo programa e você é direcionado para ter aquilo. Você está programado para ter ansiedade, você está programado para ter dependência emocional. Você está programado para ter várias situações na sua vida. E o que isso acontece? Você passa a ter aquilo. Você quer se livrar daquilo, mas você não consegue. Por quê? Você está programado para isso. Tudo que eu estiver falando nesse vídeo, se vocês tiverem dúvida, se você tiver dúvida, deixa um comentário desse vídeo, que eu vou ter o prazer de estar explicando para você. Certo? Vamos falar do nosso subconsciente agora. O que é o subconsciente? O nosso subconsciente é onde está armazenado todas as nossas memórias que gerou emoção ou sentimento, bons ou ruins. Tudo que aconteceu na sua vida, desde a barriga da sua mãe, que teve uma emoção ou um sentimento bom ou ruim, está armazenado no seu subconsciente. Como assim, Silvio? Tudo que aconteceu na minha vida, desde a barriga da minha mãe, que teve emoção ou sentimento bom ou ruim, está armazenado no meu subconsciente. Como isso? Me explica melhor isso. Então, olha só. Se eu perguntar para você agora, o que você comeu o dia 10 de abril passado, ao meio-dia, você lembra? Dificilmente, né? Pode acontecer que sim, tá? Mas dificilmente você vai lembrar. Mas se o dia 10 de abril era aniversário seu, do seu filho ou da sua filha, do seu esposo ou da sua esposa, do seu pai ou da sua mãe, ou de alguma pessoa que você goste muito, da sua namorada, do seu namorado, possivelmente você vai lembrar. Porque naquela data era uma data especial. Teve uma emoção, um sentimento. Certo?
possivelmente você vai lembrar o que você comeu ao meio-dia. Porque aquele almoço, certamente, naquela data especial de aniversário de alguém que você ama muito e que você estava junto, foi feito algo especial, por mais simples que tenha sido. Mas tem algo especial. E certamente por isso você lembra. Certo? Então, tudo o que aconteceu na sua vida, desde a barriga da sua mãe, porque na barriga da sua mãe você estava conectado com ela através do cordão umbilical. Então, tudo que gerou uma emoção, um sentimento, pode ter sido. Muitas vezes, a pessoa teve uma rejeição lá porque a mãe não queria engravidar e descobriu que estava grávida e não queria, ou o pai não queria. E muitas vezes a criança acaba carregando um trauma que ela nem sabe o que é, justamente por situações que aconteceu ainda na barriga da mãe. Ou quando muito pequena. Tudo que gerou emoção ou sentimento na sua vida, bom ou ruim, tendo emoção ou tendo sentimento, bom ou ruim, está armazenado no seu subconsciente. E é por isso que muitas vezes a gente age de uma maneira que a gente não quer agir, mas a gente age. Eu luto contra a ansiedade, mas eu não consigo me livrar. Eu luto contra a depressão, mas eu não consigo me livrar. Eu tenho medos, eu tenho fobias, eu tenho inseguranças, eu tenho traumas, mas eu não consigo me livrar. Por quê? Porque está no seu subconsciente. E o seu subconsciente, ele comanda de 90 a 93% de tudo o que você faz. Lá onde estão seus programas mentais. Ele comanda de 90 a 93% de tudo o que você faz. E o consciente, aquela mente que quer fazer, nossa, hoje eu quero fazer tal coisa. É de 10 a 7% que ela comanda. Eu quero, mas tem algo, tem uma força maior que não me deixa fazer. Eu quero me livrar da ansiedade, mas eu não consigo. Algo me faz com que eu me sinta ansioso. São meus programas mentais. Imagine você, 90 a 93% contra 7 a 10%. É muito desigual. E é por isso que a gente não consegue muitas vezes. Por quê? É muito desigual. 90% contra 10%. Não tem como. Eu quero, mas tem algo que é mais forte do que eu. E olha um exemplo bem simples. Eu vou começar a fazer academia. Eu quero fazer academia, hoje eu vou começar. Veio uma voz lá no fundo e diz assim, ô Silvio, não vai não. Tu vai cansar, tu vai suar, vai doer. E aí eu deixo para depois. E para depois. E para depois. E o que isso vai fazendo? Com que fique mais fixo dentro de mim, da minha mente, que aquilo ali é ruim. Vai reforçando ainda mais e menos eu consigo. Quando a gente consegue lutar contra isso e fazer, depois se torna automático, cria outros programas mentais e eu acabo conseguindo fazer. Só que até eu conseguir fazer é difícil. Por exemplo, você diz assim, hoje eu vou sair com meus amigos, ou com minhas amigas. Aí vem uma voz lá no fundo e diz assim, fulano, não vai, fica em casa. E aí o que a gente faz? A gente fica em casa, a gente não vai. A gente arruma desculpa. A gente vive arrumando desculpa. Por quê? Porque tem algo mais forte do que o eu querer. O meu subconsciente, ele tem mais poder do que o meu consciente. Eu quero fazer as coisas da forma que eu quero sair da procrastinação, eu quero me livrar dessas crenças que me limitam, que me dizem que dinheiro é ruim, que eu sou incapaz, que eu vou ser pobre para sempre, que eu sou burro. Isso é crença. E muitas vezes essa crença vem lá de quando a gente era ainda criança. E é sobre isso que eu quero falar agora para você. Eu espero que
Eu espero, de verdade, que você esteja tendo muitos insights com esse vídeo que você está assistindo. Eu espero que esse vídeo faça diferença para a sua vida e que você realmente tome a decisão de mudar a sua vida. Que você procure um profissional que você confie. E esse profissional não tem que ser eu, é quem você quiser. Lembra que tem que ter a conexão que eu falei lá no começo? Eu prefiro que a pessoa não faça terapia comigo, mas que ela tenha resultado. Agora, se você fizer comigo e você tiver resultados, o que vai acontecer? Você vai indicar para outras pessoas. E é por isso que eu já falei para você, por isso que você está assistindo esse vídeo. Eu quase não tenho horário disponível. Por tanta indicação que chega pelos resultados que as pessoas estão tendo ou tiveram. Pessoas que eu atendi há 2, 3 anos atrás estão indicando o meu trabalho. Até hoje. Só que essas pessoas, elas estavam decididas a mudar a vida delas. Elas chegaram aqui, elas criaram a conexão e elas fizeram tudo o que tinha que ser feito. Se você der o seu máximo, eu vou dar o meu máximo. Agora, se você não der o seu máximo, eu não consigo pegar você da mão e carregar. Eu não consigo obrigar você a mudar. Agora, quando você quer, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Eu quero explicar um pouquinho para você sobre a mente de uma criança. Imagina ali uma criança ali nos seus primeiros meses e anos de vida. Logo que ela nasce, até os 5 anos, mais ou menos, 6 anos, 5, 6 anos ali. Logo que a criança nasce, ela não sabe nada, né? A criança não sabe nada. Ela não sabe falar, ela não sabe caminhar, ela não sabe pedir nada, né? Ela não sabe ler, ela não sabe escrever. A criança não sabe nada. E com quem que essa criança aprende? Com as pessoas que estão próximas a ela. Essas pessoas podem ser os pais, pode ser os avós, os irmãos, os cuidadores, pode ser, independente de quem for, é as pessoas que ela convive. É com essas pessoas que essa criança começa a aprender. A mente da criança funciona como um gravador. A criança não sabe nada, ela começa a aprender com quem? Conosco, com as pessoas que ela convive. Lá dos 5, 6 anos em diante, a criança já tem os primeiros programas mentais delas. Elas começam a aprender as primeiras coisas, vão criando os primeiros programas ali. E ao longo da vida elas vão criando outros programas, assim como eu continuo criando programas mentais, sendo reprogramado. Mudanças de hábitos, crenças, isso tudo vai sendo reprogramado. Imagine você, uma criança que convive num ambiente onde as pessoas que ela convive, independente de ser pai ou mãe, as pessoas que ela convive têm um relacionamento que não é bom. Brigam muito, bate muita boca, tem muito xingamento. O relacionamento é um relacionamento ruim, relacionamento tóxico, digamos assim. Tem muita discussão, aquele ambiente é muito contaminado. Não é uma regra. Eu quero que você entenda que tudo que eu estou falando não é uma verdade 100%. Tá? Eu estou dizendo das possibilidades que existem. Mas é possível que essa criança, por ter passado por um ambiente onde tinha muita discussão, muitos problemas, pode ser que essa criança na vida adulta ela tenha dificuldade de relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não é só relacionamento amoroso, é relacionamento com outras pessoas. Às vezes a gente cresce, a gente tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas.
E é justamente por causa disso. A gente criou uma crença que o relacionamento ele é ruim. É melhor eu me afastar das pessoas. Muitas vezes a gente tem dificuldade de comunicação. E muitas vezes isso gerou lá com as pessoas que eu convivi na minha infância. Uma criança que convive num ambiente onde o pai ou a mãe, ou as pessoas que ela convive, bebem. Eu vou citar alguns exemplos. Bebem, fumam, usam drogas. Não é uma regra. Mas pode ser que na vida adulta aquela criança ela venha desenvolver os mesmos hábitos. Venha repetir o ciclo. Mais uma vez eu estou dizendo para você, não é uma regra. O que eu estou dizendo aqui não quer dizer que vai acontecer, mas é possível acontecer. Ou crie uma aversão. A criança conviveu num ambiente que tinha cigarro, droga, álcool. Estou falando esse, mas tem tantas outras coisas. Por exemplo, o pai ou a mãe, alguém bebia muito ali e de repente ocasionava briga. Pode ser que aquela criança na vida adulta ela crie uma aversão e nunca mais beba. Que ela nunca venha a beber. Não é que ela nunca mais beba. Que ela nunca venha a beber. Passa a odiar aquilo, cria uma aversão. Mas pode ser também que ela tenha uma vida social normal. Possa beber socialmente. Ou possa ser um alcoólatra. Ou ser um fumante. Ou venha a usar drogas também. Porque ela conviveu num ambiente onde isso acontecia. Uma criança que convive num ambiente onde tem abuso. Quando eu falo de abuso, pode ser abuso psicológico ou abuso sexual também. Não é uma regra. Veja bem isso que eu estou falando. Não interprete mal. Não é uma regra. Mas pode ser que na vida adulta ela venha a cometer a mesma coisa. Por quê? Possivelmente uma criança que foi abusada, por exemplo, sexualmente. E isso é mais comum do que a gente imagina. E fica aqui o meu alerta para você que tem filhos. Cuide disso. Quando você vê algo diferente, cuide disso. Comportamento diferente, busque ver o que está acontecendo. E se a criança falar alguma coisa, acredite. A criança ela é muito pura. Acredite, ou pelo menos para você buscar informações e ver se aquilo é verídico. Porque os casos que chegam a mim, muitos dos problemas é por pessoas que passaram por abuso. E muitas pessoas que chegaram até a mim, elas nem sabiam que elas tinham passado por abuso. E elas descobriram durante a terapia. Uma criança que passou por abuso, certamente aquela pessoa, aquele ser que abusou daquela criança, possivelmente ela também já foi abusada. E a pessoa que abusou dela, possivelmente também já foi abusada. Infelizmente, isso é um ciclo que vem se repetindo. E aí você imagine como vai ser a vida de uma criança que passou por um abuso, que passou por essas experiências. Imagina, muitas vezes a gente briga com os filhos da gente, a gente fala algumas palavras por algum motivo, a gente quer ensinar, mas tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala. Imagina uma criança na escola, ela vai lá, faz uma prova e ela tira uma nota ruim. Daqui a pouco a professora faz um certo comentário, daqui a pouco os coleguinhas começam a debochar. Ela chega em casa e aquelas pessoas que mais precisam apoiar elas, precisam cobrar sim, mas apoiar primeiro. Já chega lá criticando, brigando, dizendo que a criança é burra.
E de tanto aquela criança ouvir que ela é burra, que ela é incapaz, que ela é isso, que ela é aquilo, ela acredita naquilo. Mesmo ela sendo muito inteligente, ela sendo muito capaz, ela acredita naquilo e ela passa a agir daquela forma. Olha só. Eu vou falar de mim agora. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu tive muitas dificuldades para largar a CLT e trabalhar como terapeuta, como reprogramador mental, com desenvolvimento humano. Por que eu tive essa dificuldade? Quando eu era criança, morando no interior, os meus pais querendo o meu bem, o que eles me falavam? Meu filho, estuda para te ter um emprego melhor. Eles queriam o meu bem. Eles queriam o meu bem, é lógico. Eles não queriam que eu passasse o trabalho que eles passavam na roça. Só que não sabiam eles que eles estavam plantando uma crença de que eu precisava trabalhar. Um emprego melhor, né? Estuda para ter um emprego melhor. Que eu deveria ser empregado. Mesmo que com um emprego melhor, mas empregado. E não dono de negócio, né? Não empreendedor. Eles conscientemente, eles queriam o meu bem, mas automaticamente estavam plantando uma crença. E eu vou falar para você a dificuldade que eu tive para fazer a transição de carreira. Imagina, chegar no final do mês, eu saber que o meu salário está lá. Faça chuva, faça sol. Eu trabalhei por 25 anos em uma empresa na qual eu comecei como serviços gerais e cheguei a supervisor da empresa. Eu abandonei tudo para estar aqui hoje, gravando esse vídeo para você estar assistindo esse vídeo hoje. Não sei quanto tempo depois que eu gravei esse vídeo você está assistindo. Por quê? Porque eu me apaixonei por essa área. Porque eu tive resultados. Eu sofri de ansiedade por muito tempo. E eu consegui controlar a minha ansiedade quando eu comecei a estudar. Fazer a primeira formação em PNL e colocar em prática tudo que foi ensinado. Eu comecei a aprender PNL apenas para conhecimento. Porque me interessava. Achava interessante, eu queria conhecer. Quando eu consegui tratar a minha ansiedade, que eu vi que eu poderia ajudar outras pessoas, transformar a vida de outras pessoas, eu comecei a estudar mais e buscar mais formações. PNL, hipnose, coaching, entre outras especializações que eu fiz. Quando eu comecei a fazer os primeiros atendimentos e ver as pessoas sendo transformadas, isso não tem preço. Eu me apaixonei por isso e passei a trabalhar com isso. Só que fazer a minha transição de carreira foi muito difícil por causa da crença. Hoje eu trabalho com isso. Hoje, graças a Deus, a minha agenda está sempre cheia. E por isso que você, mais uma vez estou falando, você está vendo esse vídeo. Talvez eu não teria tanto tempo para estar falando tudo isso que eu estou falando para você pessoalmente. Aqui, através do link, você vai estar assistindo tudo que eu tenho para falar. Enquanto isso, eu estou atendendo outras pessoas. Fazendo a primeira triagem. Fazendo a anamnese. Transformando vidas. Outra crença é a crença com dinheiro. Vê se faz sentido para você. Muitas vezes os nossos pais nos falam, larga esse dinheiro porque o dinheiro é sujo. E eu já ouvi falar, não sei você. Só que o dinheiro é sujo porque ele passa de mão em mão. Né? Ele está no bolso, ele está na carteira, ele está em vários lugares, ele se torna sujo mesmo. Mas não é que seja ilícito, que seja ruim ter dinheiro.
Só que a nossa mente não sabe disso, ela generaliza. Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo é ruim. E o que acontece? Muitas vezes a gente cresce, a gente trabalha muito, tem um bom emprego, ou é dono de negócio e nunca tem dinheiro. Por quê? Isso é uma crença. E muitas vezes por que a gente não tem dinheiro? Porque a gente gasta. A gente não consegue economizar. A gente não consegue fazer nada, a gente não consegue investir, a gente não consegue aplicar. Quantas vezes você já foi numa loja ou em qualquer lugar fazer alguma compra que você precisava fazer e você acabou comprando mais do que você deveria? E muitas vezes você saiu na porta da loja e você parou e pensou assim: nossa, para que eu comprei isso? Eu já fiz isso, eu não sei você. Eu acredito que todo mundo já tenha feito. Ou quase todo mundo. E o que é isso? Isso é o nosso inconsciente, as nossas crenças, fazendo com que a gente gaste com coisas que não precisa. Quantas vezes temos um guarda-roupa, um roupeiro cheio de roupas que a gente não usa? Mas a gente vai lá e a gente compra. Muitas vezes a compra é uma forma de fuga. Isso é mais uma crença. O nosso inconsciente, enquanto a gente não se livra do dinheiro, o nosso inconsciente não descansa. Só que a gente não sabe disso. Mas inconscientemente, compulsivamente, eu tenho que me livrar do dinheiro, seja com o que for. Seja com coisas boas ou com coisas ruins. Mas o nosso subconsciente faz com que isso aconteça. Isso são crenças, são situações que eu venho passando para você que a gente traz lá de quando criança. E muitas coisas acontecem na vida adulta e a gente não sabe por quê. Só que se é possível programar, é possível criar programas, é possível reprogramar. A gente não nasceu assim. Temos dentro de nós todos os recursos que nós precisamos para voltar a ser como nós éramos antes. Você não nasceu depressivo, você não nasceu com medos, com crenças, você não nasceu com nada disso. Com ansiedade, com fobias, com insegurança, você não nasceu assim. Certo? Se você não nasceu assim, você tem todos os recursos dentro de você para você voltar a ser quem você era antes. E a PNL faz o quê? Que é com que eu trabalho. A PNL faz a reprogramação mental. Se é possível criar programas, é possível reprogramar esses programas. Se eu sou uma pessoa ansiosa, é possível mudar esse comportamento. Se eu sou inseguro, insegurança para falar em público, insegurança para qualquer coisa, é possível mudar esses comportamentos. E a hipnose a gente ressignifica todas as situações que aconteceram na nossa vida também. A gente dá um novo sentido, a gente ressignifica. Porque tudo teve uma causa. Tudo teve uma causa. Por que muitas pessoas tomam medicamentos e nunca conseguem melhorar 100%? Olha só, eu não estou dizendo que não tem que tomar medicamentos e nem que tem que tomar. Eu não trabalho com medicamentos, eu não entendo de medicamentos. O que eu entendo é da mente. O que eu entendo são de traumas e situações que aconteceram. Mas olha se faz sentido para você. Eu não vou nem falar de uma pessoa depressiva, porque a pessoa depressiva ela precisa, em determinados momentos, em determinado nível, tomar medicamento, sim. E isso precisa passar por um psiquiatra primeiro. Certo? É o psiquiatra que vai determinar. A PNL, a hipnose, as terapias que eu trabalho são terapias alternativas que vão estar ajudando você.
Vão estar trazendo resultados. E eu trabalho com elas porque elas são as que trazem resultados mais rápidos. Muitas pessoas que já passaram por mim faziam há anos acompanhamento com outros profissionais, tomando medicamentos e não tinham resultados. Em questão de pouco tempo, a gente conseguiu os resultados que elas imaginavam que nunca iriam ter. Mas imagina só, uma pessoa que ela se tornou ansiosa por traumas que aconteceu na vida dela. E ela começa a tomar medicamento. O que acontece? Para explicar melhor isso, eu vou falar um pouquinho da ansiedade para você. A ansiedade, ela tem um ciclo. Por situações que aconteceram na minha vida e traumas, a minha mente cria um programa. Fica armazenada aquela situação ali. Eu vou simplificar. Na sessão eu explico ainda melhor, eu aprofundo ainda mais esse tema. Eu entro em dados mais técnicos. Aqui eu quero passar uma coisa mais superficial para não confundir você. Imagina você se sente ansioso. Você se sente ansioso, gera o sintoma. Que pode ser taquicardia, respiração ofegante, tremores, sudorese. São vários sintomas, são mais de 200 sintomas. Tem pessoas que têm alergias. E aí o que acontece? Me sinto ansioso, vem o sintoma. E aí o sintoma gera o quê? Um certo medo, uma preocupação. E muitas vezes esse medo, essa preocupação faz com que gera mais ansiedade. Que gera mais sintomas. Que gera mais medo e preocupação. Que gera mais ansiedade. É um ciclo que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E muitas vezes a pessoa entra em pânico. E o pânico ele dura ali de 15 a 30 minutos. O pico. E depois começa a diminuir. Só que o sentimento da pessoa é como se tivesse passado um caminhão por cima. E aí a pessoa começa a tomar medicamentos. E o medicamento faz com que reduza os sintomas da ansiedade. Quando a pessoa se sente ansiosa, ela não tem os sintomas. Ou ela nem se sente ansiosa porque não está com sintomas. Só que ela vai ter que tomar medicamento, tomar medicamento, tomar medicamento por muito tempo, pelo resto da vida dela. Porque o medicamento faz o quê? O medicamento, ele tira os sintomas do problema. Mas o medicamento não vai lá e muda o que aconteceu na vida daquela pessoa. Com a terapia que a gente vai lá, a gente vai trabalhar, vai ressignificar, vai dar um novo sentido por aquilo que aconteceu. Às vezes são grandes traumas, às vezes são coisas pequenas, às vezes são maus entendidos que geram trauma para a pessoa. E quando a pessoa entende aquilo de uma forma diferente, dá um novo sentido, tira a importância daquilo porque já aconteceu e tudo que aconteceu não tem como voltar lá e mudar. Mas tem como entender o porquê que aquilo aconteceu. E a terapia ela traz toda essa explicação. Tem como mudar aquilo e a pessoa esquecer, sair do passado e começar a viver o presente. Viver a vida dela sem se apegar às situações que aconteceram. Então, PNL, a hipnose, muitas vezes o coach eu uso também em algumas situações para ajudar pessoas que querem direcionar a carreira, transição de carreira, objetivos. Eu tenho objetivos na minha vida, mas eu não consigo colocar em prática. Esse vídeo já se tornou longo. Teria muito mais coisas para explicar para você aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário abaixo desse vídeo. Mais uma vez, passa a me seguir. Se você gostou do conteúdo que eu trouxe para você, dá um like, curte. E se você que assistiu esse vídeo até o final quiser buscar fazer um processo de terapia comigo,
realmente tiver interesse, criou uma conexão comigo aqui, se você quer a mudança vindo de dentro e se você está determinado a essa mudança, eu vou deixar na descrição desse vídeo meu Instagram, vou deixar meu WhatsApp, entre em contato comigo, que ou eu ou alguém da minha equipe vai estar entrando em contato com você para agendar uma sessão experimental. E essa sessão experimental não tem custo nenhum. É aonde você, que já passou por esse vídeo, vai trazer todos os seus desafios. Eu vou estar conhecendo você, você vai estar me conhecendo, vai conhecer o meu trabalho e vai ver se é o que você busca para a sua vida, sem precisar investir nenhum centavo. Primeiro você vai me conhecer, vai ter um primeiro contato comigo e vai definir se é o que você quer. Se é essa mudança que você quer para a sua vida. E na primeira sessão experimental, eu já vou trazer uma ferramenta que eu tenho certeza que você vai sair outra pessoa. Se você realmente está decidido a mudar, entre em contato comigo e marque a sua sessão experimental comigo. Tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha trazido insights para você, que possa, daqui para frente, ter esclarecido muitas coisas que você ainda não sabia. Um grande abraço, fica com Deus, aguardo você.